Olá a todos. Nesse vídeo nós vamos apresentar um trabalho da prática do laboratório de polaridade de transformadores, ok? Então nossa equipe é composta por mim, João Paulo, Wesley e o Lucas. Bom, nesse primeiro slide foi solicitado que a gente montasse, né, o circuito no programa PSIM. Então nós utilizamos o PSIM, ok? E nós montamos o circuito em aberto, né, com a tensão de pico de 311, né, e no caso a tensão eficaz 220 volts, certo? Com a relação de transformação nesse primeiro slide como exemplo seria 3, né? Então, esses aqui já são os valores pré-estabelecidos calculados, né, que o professor já tinha colocado na prática. Bom, na nossa simulação, o professor pediu para a gente realizar uma transformação unitária, né, certo? Com um simulador e um transformador ideal, no caso, no PSIM, que foi realizado. E a gente fez, aqui a gente fez uma ligação, né, a gente colocou uma resistência de 10 megaohms, né, para ficar como circuito em aberto, circuito aberto. Ok? E a gente encontrou esse valor muito pequeno, né, que no caso, aproximadamente a gente poderia colocar como 0, né. Então, nessa primeira questão aqui da polaridade, a gente encontra, né, pelo cálculo, que seria V1 menos V2 igual a 0. Então, no caso, ficaria a primeira tensão, né, 220, menos o V2 também, que seria igual a 220. Então, ficaria igual a 0, né? E no nosso segundo exemplo aqui, a gente já teria uma relação de transformação aditiva, né? Então, a gente teria que fazer aqui, nesse caso, bem aqui. Então, a gente teria V1 mais V2 igual a V, né? No caso aqui, eu posso chamar de V, né? Que é o que eu ainda iria descobrir. Então, ficou 220 mais 220, 440 volts. Então, nosso resultado calculado e aqui o feito no simulador, certo? No PSIM. Bom, da mesma forma, a gente fez agora para uma relação de abaixador de transformação, né? No caso de 3. Então, a gente encontrou aqui o valor 146, né, no PSIM. Então, aqui no caso ficaria a primeira, né? V1 sobre V2 igual a A, certo? Então, a gente encontra que V2 seria V1 sobre A. Então, V2 aqui vai ficar como 220 sobre 3. Então, nosso V2 fica 73,33. Então, subtraindo, né? Que no caso, 220 menos esse valor aqui, em volts, a gente encontra essa primeira relação. Então, no caso aqui seria V1 menos V2. E aqui a gente encontra também a nossa segunda relação, que seria aditiva, que dá esse valor aqui, 220 ou 293,33. Bom, dando continuidade, aqui no nosso item, na questão 2, ele pede para a gente fazer o mesmo cálculo da questão do slide 3, né, no caso com transformação unitária, e só que tem um detalhe, a polaridade aqui está invertida, né, é uma polaridade discordante. Então, no anterior, a gente tinha os pontinhos aqui, ó, nesse mesmo lado, né, e aqui agora a gente já não tem. Então, o que acontece? Basicamente, há uma inversão, né, dos valores. Então, aqui a gente vai encontrar no V2 aqui, né, 440 no somatório, né, que no caso vai ficar V1 mais V2
E nesse aqui a gente vai encontrar V1 menos V2, que aí no caso deu zero, semelhante ao slide 3. Vou passar aqui para o meu amigo Wesley, que vai apresentar a parte dele. Bem, dando continuidade à apresentação, a gente vai continuar aplicando aqui nesse exemplo aquilo que a gente já tem feito nos exemplos anteriores, onde basicamente a única diferença é que a gente vai ter uma relação de transformação diferente, onde a quantidade de bobinas do primário vai ser 3 vezes maior do que a quantidade de bobinas do secundário. E se a gente tem uma transição de entrada de 220 volts aqui, devido a esse valor de pico, a gente, aplicando essa relação de transformação, a gente vai ter uma saída de 73 volts aproximadamente, com a polaridade invertida devido à posição do transformador. E ao realizar esse primeiro teste, a gente vai ter, na verdade, aplicar a lei das malhas, uma soma de tensão de 220 mais 73 volts, que vão resultar em um valor de aproximadamente 293. E ao aplicar esse segundo teste, a gente vai ligar as partes negativas de cada um, no primário e secundário, as partes positivas, e ao aplicar a lei das malhas, a gente vai ter uma subtração da tensão no primário menos a tensão do secundário, resultando nesse valor, e como vocês podem ver, ambos são valores bem próximos uns dos outros. Agora a gente vai já para uma série de exemplos diferentes. A gente vai estar trabalhando com transformadores trifásicos, e aqui inicialmente com ligações extremas, tanto no primário quanto no secundário, onde vocês podem ver que os valores simulados eles são sempre muito próximos uns dos outros. Isso se deve devido à condição de equilíbrio entre as cargas. As impedâncias de fases e entre linha, elas são muito similares. Isso permite que haja um equilíbrio entre as fases. Agora a gente entra em um exemplo claro onde existe um certo desequilíbrio na tensão do secundário, porque a gente aqui agora está invertendo a polaridade do transformador B. E isso vai resultar de uma forma bem direta em um desequilíbrio das cargas, como vocês podem ver, principalmente das tensões de linhas no secundário desse transformador trifásico. Agora a gente tem uma relação de tensão já bem conhecida, um transformador delta estrela, geralmente ele é usado para ser usado como transformador elevador nas usinas de distribuição de forma bem prática, onde vocês podem ver que a principal característica dele é que existe também um equilíbrio entre as cargas, os valores simulados são muito próximos uns dos outros. Inicialmente a própria característica dele, tensão de fase igual a tensão de linha na parte delta, e na estrela a gente vai ter o valor de saída entre de linhas bem elevado, que equivalem ao 380, a tensão de fase do primário, vezes raiz de 3, que a gente vai ter esse valor aqui de 659 nas tensões de linha do secundário desse transformador. Então dá para perceber porque geralmente é usado como um transformador elevador. A tensão do secundário dele é bem elevada em relação, mesmo sendo uma relação de transformação apenas de 1 para 1. E agora a gente vai ter um exemplo clássico onde existe um desequilíbrio nessas cargas de saída. Mais uma vez, o transformador B ele foi invertido de modo que o ângulo de fase entre as linhas ele deixou de ser estar equilibrado, e agora existe um ângulo entre as fases, a tensão de linha bem diferente um do outro, que também, apesar de ele ter girado aqui 180 graus nas bobinas, no caso na representação gráfica, esse ângulo não vai ser o equivalente se a gente for olhar com o osciloscópio nas fases desse valor. E a principal discrepância que a gente consegue ver é que apenas existe uma das fases, a fase AC, na saída dele, que vai possuir aquele valor de 380 vezes raiz de 3. As outras fases da tensão de linha vão continuar com esse valor de 380 volts. E foi isso que a gente conseguiu perceber ao realizar essas simulações.
Olá, saudações, me chamo Lucas e vou estar apresentando aqui a minha parte da prática. No tópico aqui 4.1 da prática, ele pede para montar o banco delta delta, como mostrado na figura ao lado, e pede para não fechar diretamente o secundário do delta em uma parte, e então verificar com o voltímetro se a tensão entre os terminais quando vão ser curto-circuitadas é nula. Eu fiz uma medição aqui, deixei em aberto, medi. Logo em aberto já dá para ver que dá um valor bem baixo. Realmente esse valor de tensão vai ser nula. A gente pode até ver aqui que no primário dos transformadores, o transformador que está ligado aqui na fonte V, V e B é um curto-circuito, então é natural que seja nulo, sim. Então esse valor é nulo. E aqui eu vou estar mostrando o diagrama fasorial que foi montado aqui para as tensões. Essas tensões que estão representadas aqui no diagrama fasorial são as tensões das bobinas, que são os mesmos desses resistores aí que eu coloquei com resistência bem alta. Eu não representei as tensões de linha porque elas vão dar zero. Se a gente curto-circuitar ali, é claro que a tensão vai ser zero, né? Esse valor adiantado aqui das tensões, como elas estão dispostas, como a gente já sabe, é adiantada de 30 graus. Eu usei a referência ali do VC igual a zero. Então, com a tensão de fase, ela ia estar com zero. A segunda tensão aqui no sentido anti-horário, seguindo, ela ia estar com 120 graus. E continuando, a próxima tensão ia estar com 240 graus. Porém, como a gente tem um adiantamento da tensão de fase, né, que aumenta para 380 volts e tem um adiantamento de 30 graus, eu preferi representar todos nesse modelo. Já que invertendo o transformador aqui no meio, o que é que acontece? A gente tem o dobro da tensão de fase, né? O dobro de 380 graus, ou 80 volts. É natural isso, esse valor é bem natural, porque a gente está pegando dois secundários, o valor de dois secundários do transformador e está medindo. Então é como se fosse a soma. Como o valor aqui foi invertido, nessa seta que está descendo, esse fasor que está descendo na vertical para baixo, esse valor aqui tem dois vetores sobrepostos, não deu para ver direito. E representando novamente os valores das bobinas, da tensão das bobinas, como a tensão da bobina do meio ali, B, foi invertida, então o fasor desceu. E considerando ali aquele circuito aberto, a gente tem aqui, fazendo a soma vetorial do C e do B, a gente vai ter esse valor aqui que está descendo na horizontal, um valor de tensão bem alto, né, que é o 761 volts. E se a gente curto-circuitar esse valor, vai chegar a zero, vai ficar somente o valor do fasor A aqui, tá ok? E respondendo às seguintes questões: quais a vantagem do transformador com polaridade subtrativa? Realmente essa questão não sei responder. E o que se entende por defasamento angular nos transformadores é justamente a defasagem que tem, até mesmo quando a gente tem a ligação estrela-triângulo. Em que situação é importante conhecer o defasamento angular no transformador? Quando os transformadores eles possuem ligações diferentes, né? Que a gente vai ter a defasagem, a gente vai ter a mudança aí no ângulo de fase. E é isso daí. Muito obrigado pela atenção.